Boa noite, irmãos, a graça e a paz. É bom estar nessa noite com os irmãos, nessa noite de celebração. É o mês da adoração aqui na Piba, e nós hoje temos como tema celebrando a cruz. Não há tema mais propício. Para mim, a mensagem da cruz é o coração do Evangelho. Fico muito à vontade para poder pregar sobre o tema celebrando a cruz. Agradeço já ao irmão pelo convite. Quero aqui também parabenizar o Ministério de Música da igreja, nesse mês tão importante. Irmãos, foi me passado esse tema, e os pregadores, aqueles que têm o hábito de pregar mensagens bíblicas, sabe que quando nós pregamos sermões, existem formas de você estruturar o seu sermão. Alguns vão dizer que podemos pregar sermões textuais, sermões expositivos e sermões temáticos. Esse é um sermão temático. Eu confesso que em mais de 20 anos de ministério, pouquíssimas vezes eu preguei um sermão temático. Mas aceitei o desafio, inclusive de pregá-lo aqui no texto sugerido. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Eu vou pedir o pessoal da mídia ali, se tiver possibilidade, eu estou usando essa versão que a igreja adotou, e aí eu vou falar os versículos, e se puder projetá-los aqui, não sei se é possível ir acompanhando aí, projetando. Se for, eu agradeço. Se não, não tem problema, os irmãos acompanham aqui. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Amém? E se você puder permanecer depois com sua Bíblia aberta, quem está usando o celular, com ele ligado aí no texto bíblico, porque nós vamos ver outros textos, e eu gostaria que você acompanhasse. Se você não trouxe Bíblia, pega carona com quem está ao lado, ou acompanha os textos aqui no telão. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Eu quero repetir o verso 18, que diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Algumas traduções, eu estou utilizando essa aqui, adotada pela igreja, mas algumas traduções bíblicas, ela substitui nesse verso, aqui, a palavra da cruz, pela a mensagem da cruz. Alguém aqui tem uma Bíblia que está escrito aí a mensagem da cruz? Deixa eu ver. Várias pessoas, ok. Eu gosto dessa expressão, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Isso não sugere necessariamente um problema,
Porque com essa substituição, nós aqui não estamos tratando da palavra cruz, mas justamente do significado que a palavra cruz transmite. Qual o significado que ela carrega para cada um de nós? E quando nós falamos de significado, nós estamos falando de mensagem, aquilo que ela transmite. Essa palavra da cruz, ela é senão uma mensagem. E essa mensagem transmite ou comunica conosco, ela traz para cada um de nós uma informação. E essa informação certamente é importantíssima, porque essa mensagem da cruz, ela é para alguns loucura, e para outros, ela é poder de Deus. Não consigo nessa noite aqui mensurar quantas pessoas temos aqui, talvez 500, 400. Eu não consigo mensurar o que cada um pensa a respeito da mensagem da cruz. Se para você a mensagem da cruz ela é loucura, ou se para você a mensagem da cruz é poder de Deus. Mas nós precisamos entender, primeiro, justamente, o que essa mensagem da cruz significa. O que, na verdade, a cruz, hoje ela tem para nós um significado completamente diferente do significado dos tempos de Jesus. Nós utilizamos aqui a cruz, em alguns cânticos, foi projetado aqui a cruz. Alguns usam na camisa, estou vendo um irmão ali, a camisa com silcado com a cruz. A cruz ela é usada como adorno em pingentes, brincos, em colares. Mas há 2000 anos atrás, a cruz trazia um significado completamente diferente do significado de hoje. A cruz era instrumento de morte, utilizado na crucificação. A crucificação era a forma mais cruel de punir um criminoso. E era uma forma utilizada em especial pelos romanos, que fazia isso da maneira mais explícita possível, expondo aquele que era crucificado a todas as atrocidades possíveis. As cruzes, elas eram colocadas à beira dos caminhos, nas estradas, eram colocadas na entrada de cada cidade e até mesmo em praças públicas. O sujeito, o criminoso, era crucificado publicamente e exposto a todas as pessoas que ali passassem. O criminoso era espancado, torturado, exposto a todo tipo de crueldade, e se já não bastasse, ele era crucificado nu, sem roupas. Em muitos casos, esses indivíduos não tinham direito a um sepultamento. O seu cadáver ficava ali exposto até ser consumido pelo tempo. Abutres, corvos, acabavam por eliminar os restos mortais daqueles que eram pendurados no madeiro, à vista de todas as pessoas. Era, na verdade, um show de horrores. E é nesse contexto
é justamente nesse contexto de morte, de crueldade, de atrocidades. Por mais que o sujeito merecesse a cruz, aquela exposição toda era algo cruel. Mas é nesse contexto que Cristo estabelece o seu memorial. E quando Cristo estabelece o seu memorial, ele estabelece um memorial da crucificação, corpo partido e sangue derramado. Fazer isto, ele pega no momento da ceia, os elementos da ceia, o pão e o suco de uva. Ao partir o pão, ele diz: fazei isso em memória de mim, como recordação do meu corpo que será partido na cruz, e sangue que será derramado. E eu fico aqui pensando, como que Cristo, ou porque Cristo, ele quis ser lembrado na sua crucificação. Cristo poderia ter escolhido outros momentos. Ele poderia deixar como memorial, ou um memorial estabelecido a partir dos seus milagres, a partir dos seus ensinos, ou até mesmo a partir da própria ressurreição. Mas ele escolhe a crucificação como meio, como memorial estabelecido pelos séculos dos séculos. Por que Cristo quis ser lembrado como homem crucificado? Olhando para esse show de horrores que é a crucificação, eu imagino que, de fato, Cristo o fez, porque a partir daquele momento, o próprio Cristo haveria de ressignificar a cruz. A cruz, ela vem com um significado até a sua morte, e a partir da sua morte, a cruz passa a ter uma outra mensagem. Já não é mais a mensagem de morte, mas é a mensagem de vida. E isso permanece ainda por alguns séculos, e quando da conversão de Constantino, imperador romano, ele acaba com o método da crucificação. Principalmente cristãos eram levados à morte e morte de cruz. Assim foi com o nosso Senhor. E como disse, hoje a cruz carrega outros significados. Temos elas em repartições públicas, privadas, é utilizada como logomarca. Em alguns casos, ela é até reverenciada. Cristo transformou aquele show de horrores em um palco de esperança. Cristo transforma aquele show de horrores em palco de esperança, amor e vida eterna. Ele faz da cruz o seu púlpito e dali anuncia a mensagem da cruz ao mundo. O púlpito utilizado por Cristo foi a cruz do Calvário. Mas eu quero fazer uma pergunta aos irmãos aqui nessa noite. Mesmo sabendo que Cristo ressignificou o simbolismo da cruz, de morte para a vida, a mensagem da cruz, e a minha pergunta é, por que a mensagem da cruz, ela ainda continua sendo, para alguns, uma loucura? E eu penso que
para alguns, loucura, e para outros, poder de Deus. Mas Paulo aqui no texto, e agora quero tentar entrar de maneira mais sucinta aqui no texto. Paulo, ele afirma que é loucura para os que se perdem. E aqui podemos citar os gentios. Ele fala que a mensagem da cruz é escândalo para os judeus e é algo inaceitável para o homem natural. No verso 18 que lemos, ele vai falar dos que se perdem, possivelmente uma citação aos próprios judeus, aos próprios gentios, ele vai dizer, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas se nós passarmos alguns versos e chegarmos no capítulo 2, no versículo 14, ele vai dizer, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe são loucura. Ele está falando aqui do homem natural. Se lá falou dos gentios, aqui agora ele está falando do homem natural. E no verso 23 do capítulo 1 ainda, ele vai falar a respeito de gentios e de judeus. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A mensagem da cruz, ela continuava sendo ainda, mesmo diante da morte de Cristo, e mesmo nos dias odiernos, ela continua sendo loucura para alguns, escândalo para outros, e inaceitável para alguns. O homem ainda continua rejeitando a mensagem da cruz. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. A Bíblia diz que ele não aceita as coisas do Espírito. Só faz sentido para ele, para o homem natural, e o homem natural nós podemos traduzir como o homem moderno. Esse homem natural, na palavra de Deus, a explicação para isso é do homem que não tem o Espírito Santo de Deus. Esse é o homem natural, na forma com que ele nasce. O Espírito habita em nós a partir do momento que cremos. Ele vem sobre nós, habita em nós e nos sela com o penhor. O homem natural é aquele que anda por si só, é aquele que anda pelo seu próprio conhecimento, pela sua própria sabedoria. E nesse sentido, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. Só faz sentido para o homem natural, aquilo que tem uma explicação lógica. Só faz sentido para o homem natural aquilo que tem uma explicação organizada. E só faz sentido para o homem natural aquilo que é explicado de maneira científica. O fenômeno não é algo aceitável pelo homem natural. Ele quer algo que o convença, de maneira organizada, e ele quer algo que o convença de maneira organizada e que, se possível, tenha provas daquilo que estão tentando o convencer. É por isso que Paulo aqui está dizendo que a palavra da cruz para alguns é uma loucura. Porque imagina só tentarmos pegar os relatos bíblicos e tentarmos provar de maneira lógica, organizada e com provas. Será que nós vamos achar
peixe que engoliu Jonas? Será que nós vamos encontrar pedaço da cruz de Cristo? Isso que andaram vendendo aí na Idade Média, que se juntasse todos os pedaços da cruz de Cristo que foi vendida, isso que dava para dar a volta no mundo a cruz, né? Irmãos, qual a lógica humana em Deus criar todas as coisas a partir da sua palavra? Aonde nós conseguimos argumentos que convença o homem natural de que tudo que existe, as árvores, o mar, a natureza, o homem, toda a criação foi criada a partir da palavra de Deus? Qual a organização para explicar todas estas coisas e qual a prova científica? Hebreus capítulo 11, e aí se conseguirem, não sei se, acho que não está dando muito certo, mas os irmãos vão acompanhando aí, Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, verso 3 diz: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que são visíveis. Está dizendo que nós entendemos que isso aconteceu pelo elemento fé. Não está falando aqui de provas. Não está falando aqui de um argumento todo organizado. Ele está falando aqui simplesmente de fé. Que pela fé nós entendemos que pela palavra de Deus todas as coisas vieram à existência. Colossenses capítulo 1, também, a palavra de Deus nos diz isso. Colossenses capítulo 1, verso 16, diz assim o texto: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Cremos porque na palavra de Deus está escrito, e por isso nós cremos, mas isso não é suficiente para o homem natural, porque no homem natural não habita fé suficiente para que ele venha a crer. Ele pode até entender os processos, nós podemos até estruturar uma argumentação, mas não há como ele crer. Qual a possibilidade? E aí ele vai dizer que isso é loucura. É por isso que quando um adolescente, um jovem começa a discutir na faculdade com seu professor a respeito do criacionismo, ele diz: isso é loucura, isso é apenas uma loucura. Mas há também aqueles que dizem que é inaceitável. Qual a possibilidade de aceitação de um Deus que pede ao seu seguidor sacrifícios humanos? Qual a possibilidade de um homem natural crer que nós acreditamos num Deus que pediu a Abraão o sacrifício do seu filho? Sim, está lá na palavra de Deus, Gênesis capítulo 22, se você puder abrir a sua Bíblia, primeiro livro da Bíblia, capítulo 22, versículo de número 2.
Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto. Você sabe o que é oferecer em holocausto, né? Ele está dizendo: pega o seu filho, e aqui é importante dizer, para quem conhece a história de Abraão e Isaque, ele vai dizer seu único filho, e faz um churrasco do seu filho. Sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. É uma ordem, é um imperativo que parte de Deus. Agora imagina o homem natural lendo estas coisas. Imagina o homem sem o Espírito de Deus lendo estas palavras. Ele vai dizer: é inaceitável. Ele nem vai dizer mais que é loucura, ele vai dizer um absurdo. Qual a possibilidade, irmãos, de crer em um Deus, que nós chamamos Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Criador do universo, aquele cujos anjos declaram a respeito dele: Santo, Santo, Santo é o seu nome. E esse Deus nascer em um curral, cercado de animais, cujo berço era o coxo de um desses animais. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 2, versículo 7, que ele nasceu nesse estábulo, porque os seus pais não acharam lugar para eles numa hospedaria. Aquele que criou o universo, permite que o seu filho venha a este mundo e nasça dentro de um curral. Vai dizer, isso é, na verdade, um absurdo, um escândalo, em especial para os judeus. Se a criação é loucura para os que perecem, se é inaceitável a possibilidade de sacrifícios humanos, se é escândalo um Deus que é todo-poderoso nascer, ou que o seu filho venha nascer num estábulo, a Bíblia diz que para gentios, judeus e para o homem natural, essa mensagem da cruz é escândalo, é loucura e é inaceitável. É loucura crer, presta atenção no que eu vou falar. E talvez, como eu disse, eu não consigo mensurar os corações aqui nessa noite. Nós temos aqui certamente dois grupos de pessoas. Aqueles que creem que a mensagem da cruz é loucura, e aqueles que creem que ela é poder de Deus. Talvez você esteja aí entre aqueles que, ao ler esses episódios e outros episódios bíblicos, no seu coração você esteja até vibrando aí, dizendo: até que enfim alguém pensando como eu. Eu quero dizer para você que eu não faço parte desses que pensam que a palavra da cruz é loucura. Mas muitos acreditam, e a Bíblia diz que a maior loucura para estes é crer num Deus que matou o seu próprio filho. É crer num Deus que mata o seu próprio filho. Sim,
Isso é a maior loucura, é o maior escândalo e é a maior inaceitabilidade para o homem natural. Isso soa como injusto, como um Deus que é cruel, como um Deus que não poupou o seu próprio filho, mas o mandou à cruz do Calvário. E a Bíblia, meus irmãos, não só diz que Deus matou o seu filho, Ele não matou apenas o seu único filho, mas a Bíblia diz que Ele se agradou em esmagá-lo. Isaías 53, abra sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 53, versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. No entanto, Paulo também apresenta o outro lado dessa história. Se aqueles que são apegados aos sofismas, se aqueles que são apegados à sabedoria, às filosofias, e Paulo aqui fala, no capítulo que nós lemos, 1º e 2 de Coríntios, quando ele fala de sabedoria, ele está falando justamente desses sofismas e dessas filosofias humanas. Se é loucura para uns, a palavra de Deus nos diz que ela é poder para outros. E a minha pergunta é, por que a mensagem da cruz é poder de Deus? Em 1 Coríntios capítulo 1, voltando lá ao nosso texto de origem, 1 Coríntios capítulo 1, o verso 23 e 24, vai dizer assim, mas nós pregamos Cristo crucificado. Esse Cristo crucificado é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Meus irmãos, o que Paulo está nos mostrando aqui no capítulo 1 de Coríntios, que existe uma batalha daqueles que filosoficamente tentam nos convencer de que a palavra da cruz é loucura, porque sem o Espírito de Deus não há como entender as coisas de Deus. Então, para eles, e com toda a razão do entendimento destas pessoas, a palavra da cruz é loucura. E não há forma de você convencê-lo. Você pode argumentar da maneira que você quiser, você pode estruturar a sua mensagem da maneira que você quiser, você pode usar os argumentos científicos que você quiser. Mas as coisas de Deus só entendem aqueles que têm o Espírito de Deus. Porque senão são loucuras. E aqui Paulo vai nos mostrar, diante disso, por que nós, salvos, então, entendemos que a palavra da cruz é poder.
se o homem natural crer que é loucura, por dois motivos: justiça e amor. Em resumo, isso chama-se obra redentora. Já ouviu falar em redenção? A obra redentora, há um livro muito bom chamado O Evangelho da Redenção. Na cruz, os atributos de justiça e amor se fundem. Deus ama porque é justo, Deus é justo e por isso ama. Quando eu disse que Deus matou o seu próprio filho, isso talvez tenha soado aos ouvidos de alguns como algo injusto. Não foi bem assim não, pastor. Deus é justo. Deus matou o seu próprio filho. Pode parecer injusto, mas não é. Há um pastor Paulo Júnior. Ele era pastor na igreja Aliança do Calvário, na cidade Franca. Esse ano ele tirou um período sabático no seu ministério, mas tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, esteve lá em nossa igreja. Eu morava em Passos, ele morava em Franca, muito perto, as duas cidades vizinhas, né? Mas o levei para poder participar de um congresso nosso interno lá na cidade de Cataguases. E o pastor Paulo Júnior, ele fala em um podcast algo interessante sobre essa justiça de Deus. Irmãos, nós precisamos abrir lá em Isaías, por favor, abra sua Bíblia, Isaías 53, para entendermos melhor esse texto bíblico. Quando eu digo que Deus matou o seu próprio filho, e isso é fato, a Bíblia diz, no verso que a irmã Flávia pediu que citássemos aqui, mudando para o nosso nome, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e aí você substitui pelo seu nome, Deus amou o Eduardo de tal maneira, que ele fez o quê? Ele entregou o seu único filho. Foi Deus quem o entregou. E aqui, em Isaías, nos mostra que o filho estava em completa consonância com o pai. O filho entendia a sua missão. Ele sabia muito bem que quando João Batista ouviu e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro era aquele animal utilizado no sacrifício para a purificação de pecados. O que João Batista estava dizendo é, ele é o nosso Cordeiro, é aquele que vai ser exposto, morto por cada um de nós. E a palavra de Deus diz que ele foi como ovelha muda para o matadouro. Aqui em Isaías 53, verso 4 diz, certamente ele quem Jesus, ele tomou sobre si. Não foi algo imposto, mas ele tomou por sua vontade própria, a vontade de cumprir a vontade do Pai. E a Bíblia diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido.
Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Meus irmãos, para você entender a obra redentora de Cristo, você imagina o seguinte: quando você tem que carregar a culpa por alguém. Alguém fez algo errado e você é culpado por aquilo que você não fez. Imagina só você carregar uma culpa daquilo que você não fez. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Nós estamos falando de pecado da humanidade. A Bíblia diz que Ele carregou sobre os seus ombros, se podemos usar essa figura, Ele trouxe para si mesmo o pecado da humanidade. Não foi o meu pecado, foi o pecado da humanidade. A Bíblia diz que Ele toma sobre si, Ele é esmagado por causa das nossas iniquidades, Ele é castigado por causa das nossas iniquidades. O verso 6 diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Nós estamos falando de um homem que assumiu a dívida de cada um de nós. Você tem dívida no banco? Quem aqui não tem dívida, levanta a mão. Brincadeira, não levanta não, senão, a partir de hoje você vai passar a ter. O que vai chegar de gente aí pedindo um troquinho. Mas imaginemos aqui, alguém nessa noite, ficar em pé aqui, um cara igual o pastor Sadson, e falar assim: irmãos, dá conta de luz, de água, boleto bancário, cheque especial, de todo mundo aqui, que eu vou quitar isso amanhã. É? Ah, ó. Imagina isso. A Bíblia diz que Cristo foi posto sobre Ele todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, e Ele, verso 7, foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. No verso 10, então, vem aquele versículo que eu citei: todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Por quê? Porque agradou Deus a esmagá-lo. Porque nós precisamos entender um outro atributo de Deus, que é a sua santidade. A justiça não se funde com o pecado. O amor não se funde com o pecado. Pelo contrário, a Bíblia diz que os pecados fazem separação entre nós e Deus. Deus odeia o pecado. A Bíblia diz que os nossos pecados são para Deus trapos de imundícia. E esses trapos de imundícia, a Bíblia diz que Ele colocou sobre si todos os nossos pecados. Os adultérios, as mentiras, as corrupções do coração. Todas as nossas falhas estavam colocadas sobre Ele.
Então havia uma solução. E a solução era acabar com o pecado. Mas os pecados já não estavam mais espalhados. Os pecados estavam postos sobre aquele que estava pendurado na cruz. Então, se Deus queria acabar com o pecado, não era acabando com a vida de Maria, nem de José, nem de Pedro, nem de Filipe, nem de Tiago, nem de Herodes, nem de César. Ele precisava acabar com a vida do seu filho, porque nele estava o pecado da humanidade. E o seu filho na cruz foi esmagado. Eu tinha preparado um vídeo, mas eu resolvi nem pedir o pastor para passar, porque eu sei que é um vídeo que mexe com emoções. Aquele vídeo da crucificação de Jesus no filme Paixão de Cristo. Aquilo ali é o que Cristo estava passando na cruz do Calvário. E quando pendurado ali no madeiro, a Bíblia diz, meus irmãos, que mesmo ali pendurado no madeiro, sofrendo todas as dores, toda a angústia, toda a opressão, no versículo 4 de Isaías 53 diz, as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas aflições, os nossos ferimentos, as nossas opressões, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, um fardo pesado demais. A Bíblia diz que ele, sabendo de tudo que ele ia passar, na noite anterior, ele transpirou sangue. Isso é possível. Você já passou por um susto tão grande, que aquele gostinho de sangue vem na boca? Você dirigindo, de repente uma criança pula na sua frente. A agonia de Cristo foi tamanha que a Bíblia diz que ele transpirou gotas de sangue. Mas o pior estava por acontecer. E ali na cruz, quando Deus pensava em destruir toda a humanidade por conta da sua ira, contra o pecado da humanidade, Jesus se coloca na cruz, como pagador dessa dívida de todos nós. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus na cruz, não aguentando mais, ele diz aquela expressão, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Eu estava lendo um autor e ele dizia que, nesse momento, Deus precisou virar as costas para o seu filho. Deus sabia a dor que o seu filho sofria na cruz. Foi necessário virar as costas para que o coração de Jesus parasse de bater. Há um médico francês, Barbet, que escreve sobre a morte de Cristo. E ele fala sobre 3 possibilidades naquele momento em que eles, soldados, colocam uma lança ao lado de Cristo, e aí sai água com sangue. Numa linguagem clínica, isso é sangue coagulado.
E ele fala de 3 possibilidades para isso ter acontecido. A primeira delas, envenenamento. Jesus morreu por envenenamento? Não. A segunda delas, uma possibilidade rara, mas pode acontecer com tuberculose. Sangue coagular. Isso aconteceu com Jesus, morreu de tuberculose. Mas há uma possibilidade quando o coração parte. O coração de Jesus partiu por você. Porque na cruz, Ele carregou os nossos pecados. E a Bíblia diz, ali no filme Paixão de Cristo, há um momento, nessa cena da crucificação, em que Jesus se sente desamparado na cruz. Há uma gota que cai do céu, como se Deus estivesse chorando. E ao mesmo tempo, aquela figura satânica, de capa preta, aqueles que chicotearam Jesus, carregando uma criança de uma feição toda distorcida, e rindo. É como se o inferno estivesse dizendo assim, olha, pelo menos na cena do filme, nós aqui cuidamos dos nossos filhos, mas ele está crucificando o dele. Ele não cuida dos filhos dele. Por que Deus fez isso? Por causa da sua justiça, Ele precisava acabar com o pecado. No entanto, Jesus foi convidado à desistência. Lá em Mateus capítulo 27, e eu já estou terminando, a palavra de Deus diz que no capítulo 27 de Mateus, versículo 38, a Bíblia diz que naquele momento da crucificação, haviam outros ali ao lado de Cristo sendo crucificado com Ele. E algumas pessoas passavam por ali. Mateus capítulo 27, verso 38, diz assim: e 2 ladrões ficaram crucificados com Ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra Ele, balançando a cabeça e dizendo: ei, você que destrói o santuário em 3 dias... e o reedifica, salve a si mesmo. Se você é filho de Deus, desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, escribas, anciões, zombando diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Se é rei de Israel, que ele desça da cruz, então creremos nele. E a Bíblia diz que os mesmos impropérios diziam àqueles que estavam crucificados ao seu lado: desça da cruz. Até o último momento, o convite para Jesus era: existe uma vida melhor do que essa que você está vivendo. Esse negócio de crucificação é algo de dor, de sofrimento. É um Deus que desampara, é um Deus que castiga, é um Deus irado. Mas Jesus não desistiu, porque Ele sabia qual era o propósito do Pai. E a Bíblia diz que o pecado da humanidade que estava sobre Ele foi dissipado. Romanos capítulo 5, versículo 12 e 17 diz: a morte entrou no mundo pela vida de um homem, e pela vida de um homem a graça abundante de Deus se fez presente na humanidade. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que a mensagem da cruz é a mensagem que justifica, ela é poder de Deus, porque ela nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino da sua maravilhosa luz. Isso é justificação, isso é redenção.
A palavra da cruz é poder. Porque Ele te salvou, Ele te perdoou, Ele te restaurou, Ele te deu nova vida, Ele te deu o céu de presente. Mas a palavra da cruz é poder, porque ela também é amor. Ela é a mensagem do amor. A Bíblia diz que ele é esmagado por Deus. E na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Cristo vai para a cruz como o único Filho de Deus. Ele é pregado no madeiro como o único, mas a Bíblia diz que ele ressuscita como primogênito. É o primeiro de todos aqueles outros que se tornariam filhos pela graça de Deus. Porque aquele primeiro carregou sobre si todos os nossos pecados. E eu não estou falando aqui de hábitos pecaminosos. Eu estou falando de morte espiritual. Eu vou falar uma verdade para você. No inferno, não é só gente pecadora que vai para o inferno. No inferno também vai gente que não aceitou esse sacrifício vicário de Cristo na cruz. Talvez você seja uma boa pessoa, um bom pai, um bom filho, bom esposo, boa esposa, uma boa filha. Talvez você não vê em si mesmo algo que possa o conduzir até o inferno. Mas você é como eu fui um dia, um homem, uma mulher natural. E sem o Espírito Santo de Deus, a gente não consegue entender as coisas de Deus. Elas são para nós um absurdo, uma loucura. Elas são inaceitáveis. Talvez você está aí sem conseguir aceitar. Talvez você está aí no seu coração sem conseguir receber. Talvez você esteja com o seu coração fechado, porque você acha isso tudo um absurdo. E a palavra de Deus, nessa noite, vem até você dizendo, olha, a palavra do Senhor, a mensagem da cruz, ela pode ser poder de Deus na sua vida. Nós precisamos crer no que Ele fez por nós, e Ele se entregou por nós. Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Olha, a cruz é algo que foi estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Alguns dizem que antes de Deus dizer haja luz, Ele disse haja cruz. Aquele peso no Calvário, aquela ira de Deus vindo para poder partir o filho ao meio, ele foi com um único objetivo, para que você experimentasse a justiça e o amor. Ele morre como unigênito. Em Colossenses, Paulo diz que ele ressuscita como unigênito de Deus, o primogênito de Deus. Eu e você podemos fazer parte dessa família de Deus. Você entende o amor de Deus por você? Você entende o que Cristo fez por você na cruz? Alguma resistência no seu coração? Eu quero orar por você. Ó Deus,
não há poder de convencimento, não há mensagem que seja suficientemente boa, não há argumento que seja suficientemente claro, não há mensagem que seja suficientemente poderosa, capaz de convencer o homem, a não ser a mensagem da cruz. Ó Deus, e esse convencimento vem pelo Teu Espírito. Por isso, nessa noite, Deus, nessa noite, que o Teu Espírito Santo possa agir, oferecendo a cada uma dessas pessoas que estão aqui, uma reconciliação com o Senhor, um ajuste, dando a elas a possibilidade de entrega, dando a cada um de nós a certeza que a sua mensagem é poder que salva o pecador. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo Teu Filho. Obrigado porque hoje eu posso olhar para a cruz e ver, ó Deus, nesse objeto, amor, justiça, paz, reconciliação, salvação. Tu és um Deus misericordioso, ó Deus, e nessa noite capaz de transformar a vida do mais vil pecador. E se alguém aqui nessa noite, Senhor, deseja fazer essa entrega completa e real, que se manifeste, Deus, pelo Teu Espírito Santo, que convence e que transforma, no nome de Jesus. Amém.